Nesta sexta-feira, dia 13, quero lembrar outra dimensão do celibato. Ontem vimos que o celibato é um carisma, uma graça própria que Deus concede a determinadas pessoas em razão da comunidade. E hoje, o celibato significa não ter vínculos no próprio coração e ser livre para o Evangelho, ser livre para o reino de Deus. Sem vínculos sociais. Não, por exemplo, participar de clubes de serviço com compromissos, que depois, no momento em que o sacerdote fosse chamado para uma outra cidade ou para uma outra missão, ele estaria comprometido onde ele mora, com clubes de serviço e outras organizações sociais. Não ter vínculos econômicos. Ele não deve exercer comércio. Não deve possuir fazendas. Não deve ter vínculos econômicos que segurem seu coração. Recordo-me que no início do meu sacerdócio, meu irmão me ofereceu comprar um sítio para mim, uma pequena terra de 10 alqueires, 30 e poucos hectares. E eu falei para ele, olha, vai atrapalhar minha vida de padre. Depois, eu vou de manhã cedo, eu vou para lá e vou me perder a cuidar das coisas do sítio e deixar a paróquia de lado. Eu fico muito agradecido, mas eu não quero não. O compromisso econômico impede o padre de dedicar seu tempo ao Evangelho. Então, sem vínculos sociais, sem vínculos econômicos, sem vínculos políticos, o padre ele é proibido de militância política. Não pode filiar-se a partidos políticos. E aqueles que fazem assim estão desobedecendo à igreja. Por quê? Porque a missão do padre é a união, é unir. E a política é partidária. Se é partidária, é parte, ela divide. Gosto de Tancredo Neves quando ele falava em adversário político. Ele nunca falou em inimigo político, mas adversário político. E o padre não deve ter adversários. Deve ser o homem da união, da reunião em Cristo e da comunhão. E assim o padre não deve ter vínculos políticos. E também não deve ter vínculos afetivos. Não deve se casar. Não deve constituir família. Para conservar sua vida exclusiva a serviço do Evangelho. Quando se fala em celibato, em geral as pessoas pensam que é apenas não se casar. Não é isso não. Não ter vínculos sociais, não ter vínculos econômicos, não ter vínculos políticos e também não ter vínculos afetivos. Eu estava em Brasília e um político conversando comigo disse assim, vocês bispos deveriam se candidatar a serem deputados e senadores. Seria bom para o Brasil? Eu respondi para ele, se nós fizermos isso, os senhores deverão ir tomar conta das nossas dioceses. Então, nós bispos na nossa missão de santificação, eles na missão deles de políticos, mas iluminando-se pela cruz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.